Sejam muito bem-vindos ao meu canal, queridos aposentados, pensionistas, contribuintes do INSS e os novos integrantes que se inscreveram recentemente. Seja muito bem-vindo, eu espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês curtam e principalmente, se essa informação você verificar que o conteúdo realmente dará para outras pessoas a oportunidade de saberem um pouquinho mais talvez sobre informações que elas não tenham conhecimento, não deixe de compartilhar então com seus amigos e familiares, combinado? As informações do vídeo de hoje, elas tratam um pouquinho dos direitos como um todo aos autistas ou aqueles que foram diagnosticados com o transtorno do espectro autista. E esse vídeo ele é especial porque eu fiz por conta de uma solicitação, um pedido de um casal de amigos que tem um filho que é autista. Então eu dividi em dois segmentos. O primeiro a gente fala hoje sobre um direito como um todo, os direitos. E em outro vídeo à parte eu falo somente sobre os direitos previdenciários que teria aí os autistas, ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. O autismo ou transtorno do espectro autista nada mais é do que uma síndrome que infelizmente acaba incapacitando seus portadores de terem um convívio, de se comunicarem, se socializarem. E isso acaba trazendo, por conta disso, um isolamento da parte deles. E eu tenho certeza que todos aqueles que possuem o autismo ou que têm algum dependente autista já enfrentou algum tipo de problema ou burocracia na hora que a gente fala dos direitos do autista. Eu tenho certeza que você que está assistindo hoje, se você teve e encontrou dificuldade, compartilhe com a gente para que as pessoas que estão assistindo o vídeo possam ler os comentários e ver quais são as maiores dificuldades da família. Eu acredito que além de bullying, além da grande dificuldade muitas vezes das escolas não terem pessoas capacitadas ou até mesmo acabarem não dando todo um suporte, diagnósticos que são muito tardios. Eu tenho certeza que algumas famílias enfrentaram alguns problemas e eu ficaria agradecida se vocês compartilhassem comigo realmente essa experiência de vocês. Assim como nós temos os direitos garantidos na Constituição Federal, os autistas também têm os direitos fundamentais. Então vamos falar um pouquinho brevemente sobre esses direitos. O direito a ter uma vida digna, respeitada a integridade física e moral. Eles têm direito ao livre desenvolvimento da personalidade, à segurança, o lazer, a proteção contra qualquer abuso e exploração e o direito à educação, à moradia e ao mercado de trabalho. Então, pessoal, nós temos assegurados vários direitos e se nós formos procurar no Estatuto da Criança e Adolescente, sim, eles têm os direitos garantidos via estatuto. O Estatuto do Idoso também é assegurado. Portanto, os autistas eles também serão enquadrados na Lei dos Portadores com Deficiência Física, que é a Lei 13.146 de 2015. Olha só o que visa garantir e assegurar essa lei. Os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, que é considerada aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, intelectual, até mesmo sensorial, de modo que ela venha obstruir a participação na sociedade de forma em igualdade de condições com as demais. Tendo em vista essa deficiência, essa síndrome dos portadores de autismo, eles não ficam em igual condição comparado a nós, porque isso tudo vai levar ao isolamento. Então, no ambiente de trabalho eles teriam mais dificuldade. Então, o intuito das leis é garantir que eles tenham as mesmas condições e direitos estabelecidos. Olha só que importante. A primeira coisa que eu gostaria de abranger aqui. O censo só foi instituído, acrescido as informações sobre aqueles que realmente teriam autismo para serem declaradas a partir de 2019. Por isso que nós não temos exatidão nos números de quantas pessoas realmente a cada uma pessoa, então seria numa média de a cada 58, 60 pessoas, uma é portadora de autismo. E essa inclusão de perguntas no censo a partir de 2019, elas têm um cunho muito importante, porque realmente nós precisaríamos ter com exatidão quais são os números que nós temos de portadores de autismo
no território brasileiro, até por conta das questões de política pública e questões que são direcionadas ao desenvolvimento desse grupo. Depois de falar do censo, vamos falar sobre a educação, que é um direito assegurado aos portadores de autismo. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Portadora com Deficiência, ela traz que, se houver a recusa da instituição de ensino em matricular o autista, isso é considerado discriminação pela lei. E isso pode incorrer aí na esfera penal. Você já passou por alguma situação semelhante com o seu filho ou com o seu dependente? Se sim, deixa nos comentários. É triste lermos esses tipos de comentário que realmente acontecem e não são poucos. A lei, ela prevê, além da falta de recusa, outras questões que eu gostaria de comentá-las agora. Uma delas é o custo adicional. Ele não pode ser cobrado pela instituição de ensino porque eles são obrigados a ter uma pessoa que realmente acompanhe aquela ou criança ou adolescente que é autista. Então, o autista na escola, ele tem direito a ter um acompanhante especializado em autismo e, além disso, que seja especialista também em educação inclusiva ou desenvolvimento infantil. E isso não pode ser cobrado um custo adicional, porque o direito ele tem que ser igualitário da mesma forma que é cobrado para os demais alunos. O autista ele tem direito a ter esse plano individualizado. Talvez ele precise de um material didático exclusivo, um acompanhamento, uma avaliação diferenciada e tudo isso tem que ser respeitado. É por isso que as instituições elas não podem suspender, procrastinar ou até mesmo cancelar ou fazer cessar a inscrição de alunos que venham a ser diagnosticados com autismo no decorrer do curso. E não faz distinção se for uma instituição pública ou instituição privada. Ambos devem se comprometer e respeitar o que está previsto em lei. Um outro direito é a liberação dos rodízios. Não há necessidade para a liberação do rodízio que o veículo esteja realmente no nome do titular. Então, basta que você comprove, caso seja o seu dependente, que realmente é ele quem é o portador do autismo e, portanto, você tem direito à liberação do rodízio. Isso eu estou falando daqui do município, do estado de São Paulo, e existem outros estados que também aderem a essa liberação do rodízio. Você se certifique aí no seu estado. Os autistas também têm as vagas especiais de estacionamento. É claro que precisa ser preenchido um formulário e apresentada documentação médica. O laudo médico, eles são aceitos em vários quesitos que eu vou falar aqui que necessitam de formulários, não é obrigatoriamente somente do SUS, pode ser relatórios médicos, laudos médicos que sejam sim assinado por médicos particulares, tá? Não há nenhum impedimento quanto a isso. Não estacionar em vagas que tenham realmente a indicação da vaga especial, ela acaba ensejando infração, então precisa realmente ter e fazer essa solicitação para não ter maiores implicações. É claro que os autistas, como toda criança, adolescente, também têm direito ao lazer, tanto sobre as questões relacionadas à meia entrada e à fila preferencial. Aqui no estado de São Paulo, com relação aos cinemas, a gente sabe que você, portador de autismo e o seu acompanhante terão direito à meia entrada. E isso não é exigido nenhuma comprovação de rendimento para que seja concedida a meia entrada, tá? Essa questão ela não pode ser suscitada, ser levantada pelo estabelecimento. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos uma lei em 2020, que é a Lei 17.720 de 2020, que estabeleceu o seguinte: os cinemas daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, eles devem oferecer agora sessões especiais adaptadas às crianças autistas, que seja pelo menos a sessão uma vez por mês. O que é mais legal é que a adaptação não só das luzes, mas também do som, que ele é mais baixo do que a gente costuma ouvir quando nós estamos em uma sala de cinema. Isso tudo para propiciar que realmente eles tenham acesso a esse lazer em condições que o favoreçam. Então, além das luzes serem levemente acesas, o som ele ser mais baixo nas salas de cinema, também não haverá vinculação de publicidade. E aqueles locais que não respeitarem, eles poderão ser advertidos, sofrerem uma autuação de uma multa no valor de R$3.000. Se houver a reincidência, a multa pode ser de R$10.000 e o estabelecimento
se permanecer não cumprindo com a determinação do que está em lei, pode ser até mesmo fechado. E aí, você que mora aqui no estado de São Paulo, você sabia sobre isso? Vocês já viram e já conseguiram participar e ter acesso realmente àquilo aqui no estado de São Paulo? Quem mora aqui, compartilha, deixa aqui o seu comentário para a gente saber se realmente estão cumprindo, o que você achou dessa experiência, o que os seus filhos acharam quando tiveram essa oportunidade, né, de terem realmente assegurado essa questão de lazer com a família, que talvez seja algo que não era possível ser feito antes. Se alguém aí também já notou que nessas sessões há indicação, tá, do símbolo do espectro autista, para que as pessoas realmente saibam que aquela sessão ela é garantida e exclusiva para os autistas. E com relação à fila preferencial, tanto em parques aqui no Brasil e até mesmo no exterior, é possível que seja sim atendida essa questão do atendimento preferencial nas filas. É claro que aí nas filas onde só tenham aqui no Brasil, já seja para os especiais, os portadores, tá, de autismo, aí é claro vai ser seguida a ordem, não existe como a gente ter uma prioridade por grau e nível, tá bom, pessoal? O direito à redução da passagem aérea. Existem alguns autistas que dependem não somente para irem ao banheiro, para se alimentarem, eles precisam de um acompanhante e tem isso laudado, tem isso documentado através de um resultado médico. Então, através disso, na hora de ser feita a compra da passagem, aquele dependente ele vai conseguir comprar com um valor de 80% de desconto a sua passagem. E isso está garantido na ANAC. Nós temos uma resolução, que é a resolução 280 do ano de 2013. Então, se vale sim dos seus direitos, não deixe passar as oportunidades que você tem, principalmente nos casos em que você tem tudo em mãos, só precisa preencher os formulários que serão fornecidos, é claro, pelas empresas, pelas companhias aéreas. Vamos falar um pouquinho da redução da jornada de trabalho? Vamos para a esfera trabalhista. A gente sabe que as pessoas que realmente têm filhos que são portadores de autismo, você tem direito a ter uma redução da jornada de trabalho. E tem algumas pessoas que teriam direito, além de 2 horas da jornada, chegaria a 50% de redução da sua jornada de trabalho, mesmo que não possa interferir na redução do seu salário, tá? Algumas pessoas vão ter a redução de 50%, por quê? Elas vão precisar comprovar que realmente só existe ela para providenciar todo o tratamento e acompanhar nas sessões, e que a falta de um acompanhamento, que depende exclusivamente daquela pessoa, ele pode retardar o tratamento, ou seja, pode prejudicar o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então, mesmo que a lei traga as informações falando lá somente sobre o funcionário público federal, não importa se você for um funcionário público municipal ou se você for até mesmo militar, a lei ela precisa ser abrangente nessa questão. Então você também terá direito se estiver nessa situação. Então, se o seu dependente, ele depende de você para acompanhá-lo, você tem direito sim, se comprovado, a ter as reduções da jornada de trabalho. A redução de jornada de trabalho, então, ela está garantida na Lei 13.370 de 2016, e só para garantir que vocês entenderam, é essencial que haja comprovação, tá? De que a pessoa com deficiência, ou seja, aquele autista, ele necessita das terapias, ele não tem outra pessoa que possa acompanhá-lo nessas sessões, para que tenha aquele direito que eu falei de uma redução de até 50% da jornada, sem causar nenhuma diferença, alteração no seu salário no final do mês. Com relação ao título eleitoral, é obrigado todos aqueles que completam 18 anos comparecerem no cartório eleitoral para procederem com o cadastro. Se não houver a possibilidade, um representante, ele poderá comparecer e alegar, comprovar que não há possibilidade dele comparecer para estar fazendo o cadastro, mas é importante que o faça. Já no caso do alistamento militar, vocês sabem que quando não é feito o alistamento, existem várias implicações.
tanto na realização de concurso, para emissão de documentos, passaportes. Então, assim, é necessário que seja feito. A documentação ela pode ser feita e enviada online. Então, o que precisa ser feito? O requerimento, na verdade, é um requerimento de isenção para comprovar que não há possibilidade daquele portador de autismo proceder e se inscrever ali, fazer o alistamento militar. Ele não tem aquela capacidade para estar ali. E nesse caso, só não esqueçam de apresentar o atestado médico. A partir da criação da lei federal que possibilitou a carteira de identificação, inclusive com uma numeração para aqueles portadores de deficiência do aspecto autista, ela é válida em todo o território nacional. Ela tem que ser emitida de forma gratuita, tanto no âmbito estadual, municipal, eles devem fornecer sem cobrar custo. E é muito importante a carteira de identificação porque ela dá garantia, ela acaba sendo muito mais fácil e acessível na hora de ser obtido outros direitos. Até mesmo facilitaria na hora de exigir o atendimento preferencial, porque vocês terão em mãos já a carteira de identificação, no qual não poderá ser negado esse direito para vocês. Os direitos ao fornecimento de medicação. Aqui no estado de São Paulo, depois eu vou deixar os links para vocês, mas é possível, além das medicações de alto custo também, elas serem obtidas. Vamos falar agora sobre o passe livre. Passe livre será autorizado essas viagens interestaduais, ou seja, entre estados, seja por ônibus, trem, barco, desde que vocês comprovem que a família realmente ela é carente, ou seja, a renda per capita é de até um salário mínimo. O formulário ele vai ser preenchido, mas existe aí exigência, na verdade, que um médico seja especialista assinando na deficiência. Tem que ser um médico do SUS, então tem que ser 2 assinaturas, tem que ser 2 médicos do SUS e um tem que ser especialista na doença para que você consiga o passe livre. O bilhete único aqui no município de São Paulo, ele é assegurado para todos os portadores de deficiência e também para os idosos. Tem que preencher o formulário e fazer o requerimento. Vamos falar sobre o imposto de renda. Em breve nós estamos chegando aí no mês de março e já fica a dica. Se você é o titular ou dependente, não importa. Havendo lá comunicado a informação de deficiência, o que vai acontecer? Haverá uma prioridade na hora de receber a restituição. Entra na fila preferencial. Outro ponto importante também é para quem paga escola especial para o filho ou dependente. Nesses casos, haverá dedução integral na restituição do imposto de renda. É claro que aí, na hora de ser lançado o contador, ele não vai lançar como despesas educacionais, escola, ele vai lançar lá como despesas médicas. Tem direito também com relação à liberação de PIS, PASEP ou até mesmo do FGTS. Caso a Caixa Econômica, ou no caso do PASEP, Banco do Brasil, venham a negar esses direitos, tem que entrar com ação judicial. E a mesma coisa serve para o fundo de garantia, tá? Os dependentes, nesse caso, não só para doenças graves. Muito embora a lei do autismo, ela veio depois, tem que ser considerado também um direito garantido para os portadores do autismo. O direito ao emprego também deve ser concedido ao portador de autismo, até porque as empresas que têm mais de 200 funcionários, eles têm um percentual de 2 a 5%, dependendo da quantidade de funcionários, no qual eles precisam propiciar e preencher essas vagas com pessoas que são realmente portadores de deficiência. E é claro que não pode haver discriminação aí, eles precisam realmente desenvolver atividades dentro das suas limitações. A isenção do IPVA aqui no estado de São Paulo, ela também é assegurada. Então, precisa cumprir aqui alguns requisitos, mas independente da idade, é claro que o veículo, ele obrigatoriamente precisa estar no nome da pessoa que tem autismo, tá? Pode ser solicitado somente esse benefício para um veículo e não pode ter, então, mais de duas isenções de PVA, tendo mais de um veículo. E o veículo, ele não importa se ele é novo ou usado, ele precisa estar dentro do limite da tabela, que é até 70 mil, tá? Então, assim, o laudo, ele precisa ser feito, vai ser preenchido o formulário, envio de documentação,
não tem como fugir dessa burocracia. Mas vale a pena correr atrás. E não se esqueça, para obter isenção do IPVA tem que ser feito sempre no ano anterior, até dia 31 de dezembro, que é a data anterior à ocorrência do fato gerador. Isenção na compra de carro novo. Tem impostos que são isentos, e aí, é claro, tem que ser um carro novo, 0 km. A fabricação tem que ser nacional e o valor ele tem que estar limitado à tabela, que também não pode ultrapassar 70 mil. E aí nós teremos a isenção do IPI e do ICMS. Nos carros que forem adquiridos superiores ao limite de 70 mil reais, é claro que não haverá isenção do ICMS, então a isenção será somente do IPI. As requisições e formulários, elas podem ser feitas todas online. Elas têm que ser feitas tanto no âmbito federal como no âmbito da fazenda estadual, por conta de serem impostos distintos, federal e estadual. Mas eles podem ser feitos online. No caso do imposto federal, a tempo de análise parece que era de 72 horas. Se alguém conseguiu em prazo menor ou em prazo maior, comenta, deixa aí nos comentários, deixa a sua experiência aqui para que outras pessoas possam se valer delas. Bem, pessoal, o vídeo de hoje era basicamente sobre esses direitos que eu tratei aqui de forma bem rápida, bem sucinta, mas por favor, deixe a sua experiência aqui nos comentários, informe, coloque quais foram as suas dificuldades, ou se você conseguiu e é de outro estado, como que é aí no seu estado, como você conseguiu, se tem um link de requerimentos e formulários, talvez isso auxilie outras pessoas que vão assistir ou ler os comentários aqui no vídeo. Então, acho que por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, onde eu trato dos assuntos dos direitos previdenciários, benefícios assistenciais e até mesmo dos tratamentos médicos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.